Ei, pessoal, eu sou Patrícia Neri, astróloga, taróloga, numeróloga e administradora do site Astrolumine. Estou aqui para conversar com vocês sobre essa semana que vai do dia 23 ao dia 29 de março, né? Muito importante, a primeira semana depois do ano novo astrológico, ou seja, já estamos colocando aí o bloco na rua e é maravilhoso porque a gente vem de uma lua nova no signo de Peixes, né? Anteriormente, um fechamento de ciclo no início da semana passada, aí, com a lua minguando no signo de Sagitário. Aí nós tivemos a lua nova no signo de Peixes, né, na quarta-feira, para fechar ciclos efetivamente grandiosos na nossa vida, para a gente começar o nosso ano aí livre de todos os pesos do passado, com todas as emoções adoecidas limpas, nossas energias renovadas, com o Sol ingressando no grau zero do signo de Áries na sexta-feira, né, no dia 20 de março, e depois agora nós temos a primeira lua dessa lunação pisciana, que é a lua que cresce, né? Depois do ano novo astrológico, uma lua que cresce com o Sol exaltado no signo de Áries e com a lua domiciliada no signo de Câncer. Então, é uma lua que cresce no signo de Câncer. Só que esse Sol ele está conjunto com o Saturno, né, dentro dessa lua que cresce aí no signo de Câncer. Então, vem corroborar, vem enfatizar o que a gente vem falando já há algum tempo, né? Esse ano, 2026, é um ano 1. Nós estamos falando de um Sol em Áries. Sol é o eu, ano 1, sou eu que tenho que fazer. Né? O Saturno ele traz responsabilidade em Áries para o eu. Então, é uma mensagem muito grande de que a gente não pode mais. A Lua crescendo em Câncer, né, traz essa ideia de, às vezes, a gente se sensibilizar demais com as coisas do mundo, mas na verdade, com esse Sol e com esse Saturno aí no signo de Áries, apesar do Saturno estar em queda, mas que fala pra gente que não é a queda que nos define, mas sim a força e estrutura que nos dá a queda para que a gente possa nos levantar, né? Que a criança, quando começa a andar, que é Áries, a criança, né? Ela precisa cair. Ela precisa cair para poder entender que às vezes as coisas não dão certo, né? E a força da queda que vai fazer ela querer se levantar e ficar cada vez mais forte. Aí as perninhas ficam mais fortes, né? Então, dentro dessa perspectiva, é trazer estrutura para essa nova jornada, para esses novos passos que nós temos que dar em direção ao futuro. Apesar da Lua estar crescendo em Câncer, né? Mas isso traz uma ideia para a gente de que, porque esse Sol com esse Saturno no signo de Áries ainda estarão em bom aspecto com Plutão em Aquário, que é a transformação do nosso futuro. Então, essa lua que cresce no signo de Câncer traz uma mensagem muito bonita que a gente não tem que usar o passado como desculpa para a gente não crescer e fazer o nosso futuro diferente do nosso passado. A gente tem que usar o passado, presta bem atenção nessa frase. A gente precisa usar o passado como trampolim para o nosso futuro, para que esse futuro seja diferente do passado. Aí sim, aí está na forma certa. Então, a mensagem dessa semana é exatamente essa. Né? Então, crescer vai exigir atravessar esse momento em que muitas vezes a gente quer se justificar, né, pelas questões do passado para não fazer um futuro diferente. Tem uma pergunta muito emblemática que eu venho fazendo também aí nos últimos vídeos, eu acho, não estou lembrando se foi no último ou no penúltimo. Quem seria você sem os problemas que te afligem no momento? Quem seria você sem o seu sofrimento? Quem seria você sem a sua dor? Quem seria você sem a sua doença? Quem seria você sem o seu problema? Porque às vezes a gente pega essas coisas negativas para preencher a nossa vida. Sendo que a gente precisa preencher a nossa vida com coisas novas e positivas para estruturar um futuro diferente, para que essas coisas que a gente não quer na nossa vida, elas não existam mais. Mas se a gente cria uma relação simbiótica de dependência dessas questões para justificar o não crescimento, o não desenvolvimento, a falta de prosperidade, a falta daquilo que eu desejo por causa do meu passado, realmente o futuro não vai ser diferente. A gente vai acabar repetindo o passado. Né? Como já dizia Cazuza, né? Um museu de grandes novidades. Então, é fazer o futuro diferente mesmo. Não é fazer o futuro mascarado como uma novidade, sendo respingado por essas coisas do passado. É trazer do passado a sabedoria. Júpiter está em Câncer. Júpiter o planeta que regeu a Lua que minguou no signo de Sagitário.
Então ele fala, traz de lá a sabedoria, mas não o peso. Não é um lugar de aprisionamento, é um lugar de sabedoria, que você tem que recolher ali as lições daquele passado para fazer diferente para o seu futuro. Então, ele vai, esse momento de lua que cresce em câncer vai exigir da gente essa força, essa coragem para fazer essa travessia entre o que a gente sente, que é essa dependência dessas coisas negativas que a gente precisa soltar, deixar ir, porque não contribui positivamente para o nosso presente e provavelmente isso não vai impactar positivamente no nosso futuro, né? Entre o que a gente sente efetivamente com relação a isso e o que a gente precisa fazer, que é esse corte. Né? Não é fácil, precisa coragem, né? Porque, de novo, quem é você sem isso? Né? Qual é a sua identidade sem aquilo que você sempre reclamou da vida? Como seria a sua vida se tudo fosse perfeito? Será que você gostaria? Eu fui no médico essa semana com meu marido e ele é um médico, ele é um ortopedista. E ele disse que ele fez uma cirurgia muito grande no ombro de um homem muito grande também, né, que ele chamava de Conor, e ele fez essa cirurgia no ombro desse cara, que estava muito machucado esse ombro, e resolveu o problema dele. Adivinha o que aconteceu depois que o médico resolveu o problema do ombro deste Conor, né? Conor entrou em depressão. Por quê? Porque o problema foi retirado da vida dele. Ele não sabia o que fazer sem reclamar do ombro, sem ter dor no ombro, sem ter a justificativa de que não podia fazer isso ou aquilo outro por causa do ombro. Ele não tinha mais aonde se apegar. E aí Conor entrou em depressão. Então houve uma cura física e houve uma descoberta, uma revelação de uma ferida, né, na alma dessa pessoa, que se justificava por uma situação física para não fazer certas coisas, né? E não tinha mais aonde se apegar, e aí entrou em depressão, aí foi o outro gancho dela, né? Então aí abriu-se uma janela para que ele trate isso também. Isso é muito importante. Mas é disso que eu estou falando, né? Então, é o que precisa ser feito, é esse corte. Né? Então não dá para ficar com dependência, sendo infantil, sendo muito criança, né, para sempre. Porque a lua cresce em câncer, ou seja, família. A gente não pode depender desse alicerce para sempre. A gente não pode, é como se fosse uma crise de Peter Pan, assim. A gente tem que crescer, né, para fora desta família. Né? Mas a gente às vezes resiste a isso. E o Saturno com o Sol lá do signo de Áries está falando: olha, criança, Áries, você precisa crescer, você precisa puxar as rédeas da sua vida para você. Você precisa puxar as responsabilidades da sua vida para você, parar de ficar culpando a dor, o sofrimento, o outro, o chefe, o governo, a guerra, o mundo inteiro, né, por coisas que você não consegue. É ano novo astrológico, primeira semana depois do ano novo astrológico. O Sol está exaltado em Áries, sou eu que tenho que fazer as coisas. O Saturno em Áries diz: a responsabilidade é sua. A Lua em Câncer, crescendo, ela fala: cresça para fora dessa estrutura que é familiar a você. Saia da sua zona de conforto e vá buscar o seu sonho que está ali fora. Tenha coragem para dar esses primeiros passos. E vai exigir o que de você? De novo, coragem, né? De dar esse primeiro passo. E pode ser que exija também sacrifícios. Por quê? Porque é uma lua que cresce da lunação pisciana. E quais são esses sacrifícios? Cortar esses laços com essas emoções adoecidas que às vezes nos prendem ao passado. Com esse sofrimento que às vezes nos fazem justificar certas coisas, com as reclamações da vida, ser mais grato. Entrego, confio, aceito e agradeço. Entrego, confio, aceito e agradeço. Né? É muito lindo isso. Então, é confiar mais, é fazer a sua parte, soltar, deixar ir. Né? Mas, ao mesmo tempo, saber que a responsabilidade é sua para dar o pontapé inicial. Você não pode deixar ficar esperando aí que o milagre caia da cabeça. Está doente? Vai se cuidar. Vai tomar seus remédios na hora certa, vai fazer seus exames, vá ao médico. Né? Tá com problemas financeiros? Vai conversar com o gerente. Não fica sem fazer nada. Áries é um signo de atitude, de coragem, de fazer e acontecer. É preciso que a gente assuma essa responsabilidade para nós. Se a gente ficar esperando que o médico venha a nós, que o gerente do banco venha a nós, que o amigo que eu briguei venha a nós, né? Que meu relacionamento magicamente se resolva, sem eu ter uma conversa madura, né, com o meu parceiro, que eu queira que os meus problemas profissionais se resolvam. Por exemplo, estou desempregado. Se eu não saiba procurar emprego, como que as coisas vão resolver? Não vai cair na minha cabeça, gente.
É preciso ter força de vontade, é preciso ter coragem, é preciso ter resiliência, né? Para dar o primeiro passo. Distribui seus currículos, acredita, faz sua parte e solta, e deixa o universo funcionar. Mas você tem que dar o pontapé. Um jogo de futebol, vamos fazer assim, não começa se não tiver o primeiro chute. Então são esses primeiros passos que agora a gente tem luz, sol e estrutura Saturno. Né? Fazendo essa quadratura para essa lua em câncer, falando não é para se aprisionar no passado, e sim para usar o passado como trampolim para o futuro. Para de ser criança, para de ser infantil. Né? E esses sacrifícios às vezes vão ser exigidos da gente. Para dar o primeiro passo, eu vou ter que deixar algumas coisas para trás. Toda vez que eu vou em direção ao novo, eu tenho que deixar alguma coisa velha para trás. Eu tenho que abrir espaço para alguma coisa nova entrar na minha vida. Se eu ficar acumulando, tem uma hora que não vai chegar mais nada novo. Né? Então, é a dor do crescimento. Sabe quando a gente é pequenininho, que os ossos da gente estão esticando, que a gente sente dor nas pernas? É mais ou menos isso. É a dor do crescimento, da maturidade, mas vai valer tudo muito a pena, gente. É preciso se aventurar. A gente não pode ficar dentro do câncer, né? Dentro do útero da mãe, dentro do colo da família, dentro da proteção da casinha. A gente tem que sair, a gente tem que assumir a responsabilidade sobre a vida. Né? É preciso sustentar, estruturar, assumir essa responsabilidade. Sabendo que não é a queda, a gente não pode se prender nos traumas, não são os meus traumas de metas, meus traumas de vida adulta, não são os meus traumas de infância que vão definir o meu presente e o meu futuro. E sim como eu reajo a isso, trazendo essa energia como estrutura para me fazer mais forte, para construir esse futuro daqui para frente. A mensagem dessa semana é linda e ela veio encaixada na primeira semana depois do ano novo astrológico, dando essa cacetada na cabeça da gente, né? O passado é o trampolim para o futuro. E a gente não pode permitir que antigas dores elas definam o próximo passo. Porque senão o próximo passo não será dado, a gente vai ficar paralisado, a gente vai ter uma resistência ao próximo passo. Porque se as dores do passado definiram o próximo passo, eu não vou dar, porque eu tenho medo, porque eu vou sentir que é arriscado, que não é seguro. Lembra da história da coerência? Né? Da coerência entre o que eu penso e o que eu sinto? Então, se eu não tenho coerência entre o que eu penso e o que eu sinto, eu não consigo dar o primeiro passo. Porque eu quero reconhecimento, eu quero visibilidade, mas eu temo isso. Porque eu tenho medo da responsabilidade que isso pode me trazer no meu trabalho, por exemplo. Entendeu? Então, são coisas que a gente precisa refletir, a gente precisa pensar, a gente precisa pensar mais sobre a vida, a gente precisa pensar mais sobre nós. A vida não é, como dizia eu com uma amiga minha, né? Não é só levantar, tomar café, pagar boleto, trabalhar, dormir e começar tudo de novo. Não é isso. A vida é sobre autoconhecimento, sobre sabedoria, sobre desenvolvimento, sobre evolução, sobre transformação, sobre olhar para dentro da gente, porque as respostas estão todas lá, né? Então, a gente ainda tem essa semana, como eu falei, esse Sol e esse Saturno, né? Vamos botar as datas aí. Essa Lua maravilhosa aí, que cresce no signo de Câncer, ela acontece no dia 25, às 16h17, ok? Com o Sol no signo de Áries, no grau 508 de cada signo, tá? Nesse mesmo dia, a gente tem, antes dessa Lua que cresce em Câncer, o Sol fazendo uma conjunção com o Saturno, né? É como se fosse a Lua nova de Sol Saturno. É um novo ciclo que se começa dentro do signo de Áries, né? Essa conjunção só vai acontecer agora, daqui a 12 meses novamente, né? E ela fala, agora tem luz e tem estrutura, dá o primeiro passo. Dá o primeiro passo nessa jornada aí, que é um ano, para a gente poder. É interessante, né? O novo ano astrológico, o Sol fazendo também uma conjunção com Saturno, que indica um novo ciclo de Sol-Saturno para dar passos, os primeiros passos estruturados dentro desse ano novo astrológico, que vai durar aí os próximos 12 meses, até março do ano que vem. E no mesmo, isso acontece às 5h54 da manhã. E no mesmo dia a gente tem o Plutão no signo de Aquário fazendo um sexto para o Sol no signo de Áries, né? É um empoderamento pessoal para dar esse primeiro passo, trazendo mais responsabilidade para o eu, para fazer as mudanças necessárias para o futuro. Não ficar esperando que o universo, que o outro, que tudo isso venha trazer para mim, o meu chefe, a vida, o governo, né, resolvam os meus problemas. Ou queira que modifiquem o meu futuro. Sou eu que tenho que fazer isso. Está falando de Sol, está falando de Ares, está falando de Saturno, está falando de responsabilidade, fala de poder, mas poder pessoal, poder individual.
né? Porque também isso acontece às 15h16. Aí depois, logo depois, a gente tem a lua que cresce no signo no mesmo dia, no dia 25 de março, né? E logo depois a gente tem essa lua que cresce aí no signo de câncer. Falando, não adianta ficar fazendo mimimi, não. Não adianta você ficar aí chorando, leite derramado, muito menos tendo atitudes infantis, né? Querendo ser criança, ficar aí preso nesse lugar protegidinho. É preciso crescer para fora disso, para fora da sua zona de conforto. Preciso confiar que você tem estrutura nas suas pernas para poder caminhar sozinho, né? E puxar as rédeas, as responsabilidades da sua vida para suas mãos. Por quê? Porque ainda a gente terá no final de semana, no sábado, às 19h12, esse mesmo Plutão que faz esse sexto para o Sol aí na quarta-feira, no dia da Lua crescendo no signo de Câncer, fazendo também o mesmo aspecto para Saturno. Então, e que vai vigorar desde a Lua crescente, porque ele estará presente na Lua crescente. Então, é confiar que nós temos estrutura suficiente, nós já temos maturidade suficiente, nós já temos bagagem, passado, tudo isso suficiente para fazer diferente no nosso futuro. Então, para que ficar aí dando uma de kid, de criança, de infantil, né? De querer colocar, dependendo de pai, de mãe, de família, de mundo, na responsabilidade é sua. Responsabilidade, Saturno é sua, Sol Áries. Só o Saturno em Áries já fala, a responsabilidade é sua. Sobre esses próximos passos, sobre estruturar esses próximos passos. O Sol está dando uma ajudinha porque ele dá uma iluminada. Porque tem Netuno lá em Áries também que joga uma fumacinha. Mas é inspirador também, né? Esses primeiros passos, mais uma vez, como é lunação pisciana, regida aí também por esse Netuno que está em Áries, né? Dar os primeiros passos, às vezes, sem ter a segurança da certeza, da garantia de que está certo. Porque é errando que se aprende, é caindo que se levanta. Né? Então, é um momento de muito aprendizado sobre o nosso poder pessoal. Plutão agindo sobre o Sol e sobre Saturno, no signo de Áries, Plutão em Aquário, fala que quem muda o seu futuro é você, ninguém mais. Então, gente, é uma semana de muita reflexão, mas também de crescimento. E esse crescimento depende dessa reflexão. Não seria tanta reflexão, seria mais de autoconsciência. Uma reflexão para chegar nessa autoconsciência de que a gente precisa puxar as responsabilidades para a nossa vida. Que a gente precisa ser responsável pelos nossos próximos passos. Que nós é que estruturamos isso, nós é que estruturamos o nosso caminho. Tá bom, meus amores? Essa semana tá belíssima, aproveitem para crescer bastante, né? Para fora da zona de conforto, né? E encontrar os sonhos que vocês tanto desejam realizar, tá bom, lindos? Clica aqui em cima, que vai aparecer uma bolinha aqui para você poder se inscrever aí, né, no canal. Dá um joinha pra gente. Quando se inscrever no canal, aperta o sininho para você ser notificado quando os vídeos são lançados, tá bom? Aqui embaixo tem um texto com todas essas informações, datas, horas, signos, planetas, tudo certinho, tá? Para vocês poderem seguir durante a semana. Ainda tem o céu do dia, que eu lanço todo dia no Instagram para vocês poderem se organizar, para poder aproveitar melhor o dia seguinte, né? Para se organizar, para saber o que é bom, o que não é para fazer naquele dia, ou o que tem mais oportunidade, ou então mais desafios. Visita o site www.astrologia.com.br para vocês poderem ter acesso a todas as informações de astrologia, esse vídeo, o texto, todos os serviços que eu ofereço de mapa astral, mapa numerológico, tiragens de tarô, previsões astrológicas, previsões numerológicas também, as questões também energéticas de mesa de São Miguel Arcanjo, de alinhamento de chakras, de radiestesia terapêutica, radiestesia transformacionais, florais e muito mais. Tá bom, meus amores? Eu estou aí para vocês. Se precisar, é só entrar em contato. Os contatos estão aqui embaixo. E até o próximo céu. Um beijo para vocês e tchau, tchau.